eu tenho 29 anos de formada, 29 anos que eu tenho 3 especializações no Brasil, entre uma delas eu sou ortodontista, fui minha vida toda. E há 4 anos atrás eu resolvi largar tudo, aquela vida estressante que eu tinha de muito trabalho, me dedicar um pouco aos meus filhos e resolvi ir para Barcelona, há 4 anos atrás. Lá em Barcelona eu tive a oportunidade de fazer um mestrado em terapia neural, que esse mestrado é para médicos, dentistas e enfermeiros. Aqui na Europa, só quem pode praticar terapia neural são essas profissões. E quando eu cheguei lá, eu falei, o que é isso? Meu Deus, eu nunca tinha ouvido falar, como a maioria de vocês. Eu sou ortodontista clássica, cheia de protocolos, cheia de regras para seguir. E cheguei no mundo, na minha turma eram 29 pessoas, 15 médicos, 14 médicos dentistas, e eu disse, o que é isso? Todo mundo homeopata, holístico, acupunturista, e eu lá, entrei naquele meio sem saber o que era aquilo, né? E disse, a primeiro módulo, a gente começou, eu disse, esse povo tá louco, o que é isso? Mas, a partir do segundo módulo, eu disse, isso pode funcionar. E como eu tenho muita experiência clínica de vida, são 29 anos de clínica, atendendo vários pacientes por dia, eu tenho uma noção de base de corpo, de sentimento do paciente também, que é muito importante. E aliado a isso, eu comecei a atuar nessa área. E foi impressionante a mudança que eu tive, porque de um dia para o outro eu larguei tudo aquilo, que eu não faço mais nada de ortodontia, e hoje em dia eu só faço terapia neural, que é uma paixão. Então, larguei 29 anos de profissão para me dedicar exclusivamente à terapia neural. Vocês vão ver os vídeos para saber entender um pouquinho o que é a terapia neural. Ficou apaixonada, doutora? Apaixonada. Muito bem. Apaixonada. E vocês vão ver, porque é revolucionário, pode ser tido como milagroso, mas, na verdade, é ciência que a gente está atuando. E muita ciência, eu estudei muito para chegar a esses resultados. Inclusive, eu lancei no Brasil a terapia neural, um método Tony Oliveira, que eu desenvolvi um método próprio para conseguir isso. E no Brasil agora, eu passei 4 meses, eu estou morando aqui em Portugal agora. Gostei muito de Portugal, eu ia voltar para Barcelona, mas resolvi ficar aqui, principalmente dos portugueses, do atendimento que eu tive aqui. Ainda bem que ficou, deixe ficar. E quero divulgar esse meu trabalho agora aqui em Portugal, e vocês vão ver que é encantador. Então, no Brasil, eu fui para 7 estados brasileiros agora. Rodei como se fosse a Europa inteira, que o Brasil é muito grande, Muito grande, né? exato. Fui para 7 estados brasileiros, só atendendo pessoas. Os profissionais que me acompanhavam, todo mundo viu a realidade daquilo, né, que realmente é aquilo que eu estou provando. Por isso que cada vídeo é um lugar específico que eu tenho. E, na verdade, eu não dou conta de atender todo mundo, é por isso que eu resolvi fazer o curso, para que esses profissionais possam atuar também nessa área e me ajude, enquanto eu vou continuar minha missão aqui na Europa. Muito bem. Então, para as pessoas que estão lá do outro lado, como a doutora disse muito bem, isto da terapia neural, o que é? Porque as pessoas estão lá e estão a dizer, mas a doutora está ali a falar, e o que é? Do que é que se trata? Então, pode-nos explicar, por favor? Sim, com prazer. A terapia neural atua sobre o sistema nervoso do paciente. Então, nós temos o sistema nervoso, vou falar de uma maneira bem simples para o pessoal de casa entender melhor o que é. A gente tem os bloqueios da vida, sejam eles físicos, químicos, psicológicos ou mecânicos, e a gente fala que o barril vai enchendo, até que chega um momento que esse barril transborda, é a gota d'água, e isso daí gera a doença. Porque normalmente quando a gente tem alguma doença simples, o próprio organismo, ele reage e se cura. Mas se esses bloqueios forem numa intensidade maior, o corpo não consegue reagir. E a medicina tradicional, eu sou médica, dentista, a gente só tem a oportunidade de ou medicar o paciente ou operar. A terapia neural não. A gente atua sobre a regulação do sistema nervoso. A gente provoca o equilíbrio, a homeostasia desse sistema nervoso e é o próprio organismo do paciente que reage. Então, os pacientes chegam, por exemplo, de canadianas, saem na mesma hora sem canadianas. A gente tem um paciente que chega tomando
por exemplo, 28 medicamentos para dor, como eu vou mostrar aqui, sem a dor passar, tomando morfina e tudo. Quando a gente faz a terapia neural, a gente regula esse sistema, acaba a dor imediatamente. Então, em momento nenhum, eu estou aqui para criticar nenhum profissional de saúde. Eu aprendi, eu passei por isso também, né? A gente aprende até hoje, mas o que a gente quer ilustrar, mostrar e provar com os casos clínicos é que existe também uma outra maneira, uma outra visão para que a gente consiga um sucesso no tratamento. Muito bem. E como é que se dá as consultas, doutora? Então, o paciente chega na nossa clínica, né? Primeiro de tudo, quando o paciente chega cheio de exame, eu falo assim, eu não quero ver seu exame, eu quero ver você. Porque a terapia neural, a gente não trata a doença, eu trato o paciente. Então, eu vou ver ele. A gente faz o que a gente chama de uma história de vida. Não é uma anamnese clínica normal. A história de vida eu pego desde a infância dele, desde o nascimento, porque aquele paciente ele pode ter, desde o feto da mãe, uma gravidez que tenha sido traumática, pode ter sido abusado sexualmente, que pode gerar, por exemplo, uma síndrome do pânico, pode ter sido sofrido agressões pelos pais, tudo aquilo vai acumulando, que às vezes aquele paciente está achando que está tudo bem, mas na verdade não está. O inconsciente está ali presente. Então, a gente pega cirurgias que foi feita, por exemplo, se o paciente remove uma amígdala, né, com 3 anos de idade, isso pode ter consequências na vida dele, como alergia, uma dor cervical que não passa com nenhum tratamento em decorrência de uma amígdala que foi retirada com 3 anos de idade. Então, eu pego a história de vida daquele paciente completa, desde aquele nascimento, vejo as cirurgias que ele fez, cicatrizes psicológicas ou físicas, traumatismo, acidentes, a química, se toma medicamentos ou não. E tudo isso eu vou coletando para saber o que eu tenho que fazer em cada caso. Então, a terapia neural não tem mais protocolo. Não existe, Tônia, o que você faz isso, faz aquilo? Não, eu tenho que sentir o paciente. Eu olho para o paciente, eu falo, desde a hora que ele vai entrando na clínica, eu vou observando a maneira como ele age, a conduta dele, eu vou tocar nele, eu vou sentir ele e a energia também é muito importante. E a partir daí eu faço a terapia neural de acordo com cada caso específico para conseguir os resultados, normalmente com muito sucesso. Claro, claro. E muita gente está perguntando como é isso, afinal. Pois. A terapia neural, nós fazemos injeções em diversas partes da cavidade oral, do corpo, com a substância chamada procaína. Essa substância é um anestésico, um dos primeiros anestésicos usados em medicina e odontologia. Não é mais usado porque é de fraca potência. Então, o objetivo não é anestesiar nada, senão não resolveria os casos que eu vou mostrar para vocês. O objetivo é repolarizar essa membrana que foi danificada por algum fato que ocorreu. Então, nós utilizamos normalmente a procaína, mas pode ser a lidocaína também, diluída ou não em soro fisiológico, e a partir daí fazemos injeções com essas microdoses, as doses são muito pequenas, em áreas da face, do corpo do paciente, para conseguir ter a gente fala que é o reset, reiniciar aquele computador que foi bloqueado por algum motivo. Muito bem. A doutora falou aí algo bastante interessante que nós não ligamos. Nem nos passa pela cabeça, como, por exemplo, alguém a ser operado e retirar a amígdala aos 3 anos e ficar com uma dor na cervical. As pessoas, ninguém entende isso, nem vão buscar isso. Ninguém. E depois massagens atrás de massagens e tratamentos atrás de tratamentos e pode estar ligado com o ter retirado uma amígdala. Com certeza. Não só isso, por exemplo, a cavidade oral é responsável por 75% das enfermidades. Por exemplo, quando o paciente faz um implante, antigamente você perdia muito dente, hoje em dia menos, mas quando se coloca um implante ou uma prótese removível cheio de metal, isso gera um campo interferente profundo no paciente. Eu vou explicar quando eu mostrar os vídeos, mas, por exemplo, um implante na cavidade oral pode gerar uma dor no joelho.
E essa dor do joelho, o paciente fica fazendo fisioterapia, medicamento e nada passa. Quando a gente faz a terapia neural, na região daquele implante que foi colocado, a dor do joelho passa. Isso eu já brinco hoje em dia com o paciente, porque tem muita gente que é uma terapia nova, né? Um procedimento novo, muita gente não conhece. Aí eu falo, olha, eu vou ficar dando show aqui para você acreditar. Aí eu faço a terapia neural na boca, mando o paciente levantar, agachar, acabou a dor toda, para provar o que eu estou falando está correto, Exato, senão exato. não teria. Claro. Então, na verdade, eu atuo muito na boca, cada vez mais, não só implante, qualquer desvitalização feita, um tratamento de ortodontia, por exemplo. E o interessante é que, por exemplo, se ele coloca um aparelho na boca, ele não vai relacionar que uma dor em outra parte do corpo vai ser por causa daquele aparelho ortodôntico. Nem o médico que vai atender ele também. Então, a medicina tradicional dividiu o paciente em partes. O médico que trata do ombro não é o mesmo médico que trata do joelho, do cotovelo, e foi dividindo. E a terapia neural, a gente trata o paciente por inteiro. A gente juntou tudo, porque está tudo ligado. A gente tem uma matriz extracelular, que é um coloide, e a gente se o paciente está com as duas mãos fechadas, eu falo assim, olha, eu vou trabalhar uma mão para abrir. A gente abre uma mão, a outra abre automaticamente sozinha, porque somos um só organismo. Portanto, é necessário conhecer bem o paciente. Bem o paciente. A avaliação é feita conhecendo a pessoa, como nós costumamos dizer, por dentro e por fora. E é necessário, exatamente. Não é? Inclusive, eu peço quando eu atendo o paciente, porque ele também não está acostumado a esse tipo de consulta, ele vai fazer uma terapia neural, ele não está sabendo, eu pergunto, você é bem casada? Como são com seus filhos? E o relacionamento dos pais? Eu tenho que me meter nessa parte pessoal do paciente, porque até coisas que ele fala, não, me dou bem com os meus pais, tudo, mas na infância não era tão assim, né? Então, esses traumas são importantíssimos. E o paciente chega, às vezes, lá na clínica com dor, desde dor de cabeça até dor no corpo inteiro, indo para diversos especialistas. E como é que em uma sessão só a gente tira toda a depressão e toda a dor que o paciente tem? Porque a gente regula o sistema. Isso é que é importante divulgar, isso é que é importante conhecer. E eu queria apresentar isso aqui. Muito bem, está muito bem apresentado. E, doutora, como tem estado a mencionar, e muito bem, temos vídeos para apresentar e vamos então já lançar o primeiro vídeo, que é para as pessoas também poderem ver e depois a doutora, após o vídeo, irá comentar. Está bem? Então vamos lá ao vídeo. Pode falar? Pode falar. Aí, doutora, começou uns tremores na mão, que eu já vinha antes. Também aconteceu uns problemas aí, que foi que agravou até o tremor e tudo, a perna e a mão. Sim. Aí eu fui pro médico. Primeiro, não, nunca fui não. Eu fui para os neuro em feira. Sim. Aí me passaram 1 ano e meio me tratando com coluna e nervo ciático. Aí depois, 1 ano e meio, a minha família reuniu, fez o doutor Inuri, lá em Salvador. Sim. Aí foi que chegou lá, levei meus exames todinhos de cardiologista, de tudo. E quando eu cheguei lá, era a primeira coisa que eu disse, você aqui só está aqui comigo porque você roda bicicleta, você não parou de trabalhar, ficou ocupado e faz pilates. Aí ele mandou eu andar na sala, mandou eu deitar na máquina, ele fez uns movimentos. Aí quando eu sentei na mesa, ele passou Prolopa. Quando ele passou Prolopa, eu já sabia porque minha sogra teve também Parkinson. Aí... Vamos, seu Luiz Cláudio, só de Prolopas, o senhor toma 8 Prolopas por dia, não é isso? Sim. Vamos, pode falar tudo aí. 3 Adineton por dia, um de manhã, depois do almoço e um à noite. Aquele aqui é para ansiedade. De cloro, que aí não estou enxergando mais, que aí está muito ruim.